Criaturas mágicas não são perigosas se tratadas com respeito. Essa é uma citação da ideologia de Hagrid durante a saga de Harry Potter. E é com essa citação que a gente vai iniciar o nosso episódio de biologia, para falar um pouquinho sobre essa relação da biologia dentro da saga de Harry Potter, essa biologia mágica que a gente tem na saga. Eu sou a Lorena, apresentadora do Pottercast, e hoje nós vamos começar o episódio Mandrágoras e Micro-Organismos, Biologia de Hogwarts. E para essa conversa, a gente tem aqui o professor Ângelo Biasi, que é professor de Biologia aqui na Escola Hernani Rodrigues de Assis, que vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre essa relação da saga Harry Potter com Biologia, que é a matéria que ele leciona atualmente, né? E, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Pottercast, professor. E para começar, fala um pouquinho sobre a sua relação com a saga, se você tem alguma casa que você se identifica ou pertence, se você tem algum livro ou filme favorito. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Então, meu nome é Ângelo Henrique Biagi, eu sou professor de biologia de uma escola e eu li o livro, como todo mundo já leu, quase todo mundo já leu a saga. É, não tem uma casa que eu me identifique, porque eu acho que casa é uma coisa muito pessoal, então acho que isso eu me identifico com a minha própria casa mesmo, né? E a saga, assim, eu vejo ela como os livros e os episódios um como um complemento do outro, né? Então não tem uma fase favorita, não. Acho que é tudo uma grande sequência, como se fosse um livro só, uma história só. Sim, sim. Na verdade, na saga, tudo é muito relacionado, né? Os livros. Então, às vezes é um pouco difícil você escolher uma fase favorita e outra. E falando em questões favoritas, né? Vamos falar um pouquinho sobre biologia também. Você acha que dentro da saga de Harry Potter, falando assim, num geral mesmo, se as plantas mágicas fossem reais, que adaptações evolutivas explicariam suas características, na sua opinião? Na verdade, na nossa história, nós temos plantas mágicas, né? Se você pegar ao longo de toda a história da nossa humanidade aí, sempre teve alguém que teve planta como algo mágico, né? Vamos pegar pelo princípio curativo delas, né? A capacidade que elas têm de trazer a cura, né? Ou de incitar outras coisas, né? Mas vamos pegar no princípio da cura, né? Quando você não tem a base científica, a explicação científica, aquilo é tido como algo mágico. Então, na verdade, o livro retrata como a nossa humanidade realmente pensava, que existia um poder mágico, um poder místico por trás, né? Então, existem várias histórias, o folclore é cheio disso, né? Agora, o que é uma adaptação evolutiva? Uma adaptação evolutiva é uma característica que um ser vivo tem para se adaptar ao ambiente. Ponto. Isso acontece ou por seleção natural ou por mutação, né? No caso da seleção natural, algumas situações extremas ocasionou um processo seletivo e as mais adaptadas sobreviveram, né? Muitas vezes essa adaptação tem relação com as substâncias químicas que elas produzem, certo? Então é lógico, depois dessa característica vai ser transmitida, todas as plantas que vierem nas gerações seguintes também terão as mesmas características químicas. Nós aproveitamos essas características químicas para inúmeras coisas, né? Desde a produção de medicamentos até compostos químicos para a indústria. Então, na verdade, né, o que é apresentado no livro como uma característica mágica é o que acontece na realidade. Só que a gente não coloca como uma característica mágica, já que a gente conhece o princípio ativo, o princípio farmacológico e bioquímico. Sim, sim. Além disso, como você comentou bastante, muitas plantas nossas já são mágicas porque elas têm efeitos, né, muito importantes na medicina, efeitos de cura, por exemplo. Na saga também tem muitas plantas mágicas que têm efeitos anestésicos ou paralisantes, por exemplo. Quais são as plantas reais, assim, especificamente, que possuem propriedades semelhantes e como que elas podem ser usadas na medicina, essas plantas anestésicas e paralisantes? Na sua opinião, como que elas poderiam ser usadas? Vamos pegar como exemplo os opioides ou os canabidioides, né? E hoje existe uma grande discussão sobre a utilização do canabidiol, né, que tem dois princípios químicos, o THC e o CBD, que podem ser utilizados na medicina,
tanto para tratamento de epilepsia, controle de dor, para processo inflamatório, né? Então, na verdade, assim, nós temos plantas que nós usamos com esses efeitos. Lógico que se você utilizar de maneira inadequada, ela terá um outro efeito indesejado que você não quer, né? Mas na medicina nós utilizamos essas plantas e nós dependemos delas. Por que nós dependemos dela? Porque nós não temos a capacidade de sintetizar do zero muitas substâncias químicas. É difícil para a gente criar algo do zero. Então a gente já usa aquilo que tem na natureza. Na verdade, o livro ele retrata como o processo científico acontece. E você buscar na natureza o princípio químico, farmacológico, para você poder utilizar depois. Né? Isso dentro da sociedade, todo mundo fez isso. Né? Dos egípcios aos indígenas brasileiros. Todo mundo fez isso ao longo da história. Sim, na verdade, tudo da saga se relaciona muito com os aspectos da vida real, né? Isso foi muito notável durante essa temporada do podcast, né? A gente conseguiu extrair química, matemática, literatura, psicologia. E então não é só uma área, né, das ciências, no caso a biologia, mas sim todas. Mas a biologia também é uma das bem principais, até um pouco escancaradas, para falar a verdade. Como na herbologia, por exemplo. Você acha que ela pode ser muito comparada com o estudo de botânica na biologia moderna? De que forma isso poderia ser feito, se sim? Na verdade, vamos dizer assim, um modo bonito de você mostrar o estudo da botânica, né? Certo? O estudo da botânica é uma das áreas mais antigas que nós temos na biologia, assim como a biotecnologia, né? Apesar de parecer um termo novo, mas é uma prática muito antiga. Mas ela é aquilo. Você estudar o quê? Como a planta vai se reproduzir, que substância química ela produz, como ela cresce, qual é o tipo de fertilizante. E você não emprega isso só na farmacologia. Vamos imaginar o seguinte, que o estudo da botânica ele é essencial porque se a humanidade precisa comer, nós precisamos entender como as plantas crescem, desenvolvem e produzem seus frutos. Né? Então, ele é muito importante por conta disso. Às vezes a gente deixa a botânica meio de lado, deixa meio esquecida, mas ela tem importância porque o planeta precisa comer. Né? Então, na verdade, o que a gente vê, não só na saga do Harry Potter, mas em várias outras, é como isso é feito. Lógico, né? Digamos assim, de uma maneira um pouco mais amorosa, bonita, simpática, né? Não tão assim, não tão como um processo industrial, né? Não tão como um processo científico, mas é basicamente o que acontece. Sim, na verdade, é bem notável o como a botânica ela é um tanto deixada de lado. Muitas pessoas, na verdade, nem gostam muito dessa área, né? Particularmente, assim, eu também não sou muito fã da parte de botânica, mas ela é ainda muito importante. Você acha que tem alguma parte, por exemplo, da biologia que pode ser ensinada usando a herbologia ou Harry Potter, por exemplo? Talvez para deixar mais lúdico, ou até para deixar a botânica menos chata? Talvez sim, talvez não mostrar a importância que ela tem, né? Como ela pode ser aplicada. Às vezes, para quem lê o livro e vive o mundo real, às vezes não entende a conexão. Mas se você conseguir puxar da história, né, daquele, digamos assim, do mundo da fantasia, alguns conceitos, e trazer para a realidade, o aluno talvez ele possa entender como que o processo funciona, né, e achar sentido em certas coisas. Por que que eu devo estudar aquilo? Por que que eu devo aprender aquilo? Né? Lógico que isso no ensino fundamental e médio muitas vezes não faz parte da vida deles, mas vamos pôr da seguinte maneira: entender como as coisas são, como elas funcionam, como é que a pesquisa científica é feita, é importante. Então, talvez a fantasia possa facilitar essa compreensão. Lógico que quem trabalha com isso tem que saber lapidar muito bem e tirar aquilo que é a fantasia daquilo que é a realidade. Mas pode ser um bom ponto de partida para o aluno ter algo visual, algo que ele consiga enxergar. Sim, sim, com certeza. Também é muito importante, na verdade, para quebrar as barreiras afetivas que muitos alunos têm. Tem muitos alunos que têm o pensamento de, eu não gosto porque eu não consigo aprender, então, eu não gosto, isso daí não é para mim. E abre mão, sabe? Às vezes você usar Harry Potter de uma forma mais lúdica
é muito importante para quebrar essas barreiras efetivas, como já foi inclusive debatido algumas outras vezes aqui no Pottercast, né? Mas você acha também que dá para ensinar não só a herbologia, mas também ensinar biologia ou outras áreas usando criaturas mágicas como analogias, como por exemplo usar os hipogrifos para conseguir ensinar o respeito ao território animal, por exemplo? Você acha que é possível fazer isso? Criaturas mágicas, elas são baseadas em criaturas reais. Lógico que algumas você faz um misto de várias criaturas, sim, né? O que é interessante você utilizar criaturas mágicas? É você trabalhar alguns conceitos que são reais, né? Então, olha, aquela criatura tem asas, tá? E ela voa no filme, ela voa no livro, ela tem... Mas será que isso seria possível na vida real? Será que as asas não são pequenas para sustentar o tamanho do peso do corpo? Será que aquela fisiologia anatômica seria adequada, né? Será que seria possível um ser macho lançar fumo pela boca, né? Então, esses tipos de conceitos podem ser muito bem trabalhados, né? É lógico que você deve ter que ter os dois mundos, tanto o mundo da zoologia quanto das criaturas mágicas, entender como que elas são, né? A anatomia, qual a origem histórica delas, o conceito delas, porque muitas delas surgiram a partir de mitos e lendas, né? E você deve conseguir, então, separar elas. Mas é um ponto de partida importante. Eu acho que é até interessante para usar, para ensinar respeito, né? Por exemplo, os públicos, você tem que fazer reverência para eles, tem que permitir você tocar neles, você chegar perto. Na verdade, alguns animais têm esse conceito. Por exemplo, se você pega alguns tipos de símios, macacos, para você criar essa proximidade, você tem que ter autorização, né? Cavalos, muitas vezes, têm uma certa resistência a se aproximar de pessoas. Então, na verdade, para muitos animais, você tem que gerar um vínculo de confiança, né? Fato isso é a brilhante história do Canis Lupus, que se tornou o cachorro doméstico com a gente, né? Essa relação de proximidade. Até que ponto que chegou? Ele tem modificações na anatomia para poder se parecer mais conosco, para se adaptar ao nosso modo de vida. Então, na verdade, não é nada além daquilo que é o natural, né? É uma representação daquilo que é natural com um pouco de fantasia envolvida. Sim. Você até comentou, né, de usar as questões mágicas para fazer esse paralelo de que seria possível, que não seria. Mas vamos supor que a gente tem dragões no mundo real. Qual seriam os impactos ecológicos que a gente teria nisso, de ter os dragões? E como que isso pode fazer a gente entender sobre biomas, equilíbrio ambiental e espécies invasoras? Bom, eu acredito que o mito do dragão surgiu a partir do momento que os primeiros fósseis de dinossauro foram encontrados. E como que você explica uma cabeça gigantesca, uma ossada gigantesca, e aí se você for pegar a anatomia do dragão, ele é um réptil, com cauda, cabeça e as asas, né, tudo mais. E alguns dinossauros extintos tinham asas, então é muito fácil você criar essa relação. Bom, eu acho que você ter um dragão seria igual você ter o Jurassic Park, né? Seria um caos tremendo, porque você imagina que seria um animal gigantesco, com poder de voo, que lançaria chamas e que você, em algum momento, poderia domesticá-lo, ou seja, usar para alguma coisa. Então, eu acho que seria um caos. Do ponto de vista ecológico, também seria um caos. E você imagina a demanda de alimento desse animal, levando em consideração que não sei, não conheço todas as histórias que tem por aí, mas, a meu ver, os dragões são carnívoros, né? Então, eles necessitariam de uma grande quantidade de alimento. E ele seria o topo da cadeia alimentar. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem uma coisa mística com o dragão, mas eu acho que está mais assim: dragão come humano, entendeu? E nós seríamos presas fáceis para ele. É, com certeza, porque um humano, em comparação com um dragão, não tem nem muita chance de luta, né? E você acha que tem alguma lição sobre bioética que poderia surgir sobre a forma que os bruxos lidam com suas criaturas na saga? Como, por exemplo, tem até mesmo aquela cena em que o Draco, ele não respeita o território do hipogrifo, por exemplo, e acaba se metendo em problemas, né? A manipulação de animais ao longo da história é um fator assim que levou a descobertas e extinções. Então, o ser humano ele extinguiu boa parte das espécies a partir do momento que ele começou a colonizar o planeta. Isso é um fato. Ele continua extinguindo espécies
devido às suas atividades, aí a nossa população aumenta, nós ocupamos um espaço e, é lógico, daí um outro ser vivo tem que deixar de existir para que nós possamos existir. Esse é um ponto importante. A bioética é o processo pelo qual você vai aprender a lidar com isso, digamos assim, de uma maneira mais correta, sem levar ao sofrimento animal. E quando você transforma isso numa ideia, você cria, digamos assim, um ser mágico um pouco mais humanizado, para que as pessoas consigam entender essa relação de respeito e não tenham o animal apenas como um ser irracional, né? Ou um ser comercial, como é o caso das criações de bovinos, suínos e aves, né? Então, eu acho que o fato de você humanizar um animal mágico cria essa relação de proximidade. E aí, então, as pessoas começam a entender o que é respeito por um animal. É um ser vivo, assim como a planta. Hoje nós sabemos que todos os seres vivos, você pega os animais, todos eles têm sofrimento, quando tem dor. Existem grandes estudos falando sobre depressão de animais domésticos, por exemplo, que são abandonados, né? Então, essa questão do respeito, ela está ligada com a questão da bioética. Como que você vai lidar com aquele ser vivo? E aí a gente pergunta, mas você não usa os ratinhos para fazer experimentos? Sim, você utiliza. É a única forma que nós temos de fazer testes, principalmente clínicos, para vacinas e medicamentos, mas existe todo um processo legal que é envolvido, a forma como esses animais vivem, a forma como eles são tratados e também como eles são acompanhados até o final da vida, né? Então existem vários processos que envolvem animais, como por exemplo a produção de soro, né? Soro anti-escorpiônico, anti-aracnídeo, anti-ofídeo, né? Onde utilizam cavalos para produção de soros, né? Mas existe todo um código de conduta, um código de ética para você trabalhar com esse animal. Infelizmente, nós não temos outro modo de fazer isso. Nós não temos uma tecnologia que permite nós fazermos somente ensaios in vitro, ou seja, com células sem animais vivos, e nós temos resultados assim satisfatórios. Nós ainda precisamos fazer esse tipo de teste, mas existe um código de conduta para isso. Sim, sim. E ainda que você não seja muito fã da botânica, como você já havia comentado, né, anteriormente, se você tivesse a oportunidade de pegar qualquer planta mágica da saga, qual planta mágica você mais gostaria de estudar na vida real e por quê? Eu acho que eu pegaria todas as plantas que têm poder de cura. Eu acho que eu vou a partir desse princípio, o poder de cura. Eu acho que as plantas têm essa característica. Muitos animais conhecem essa característica, né? Eles utilizam de plantas, mas eu acho que aquilo que a planta tem de mais sensacional é o poder que ela tem de alterar o funcionamento fisiológico do corpo, né? E de curar certas enfermidades, combater certos vírus e bactérias, né? Eu acho que eu exploraria todo tipo de planta que teria esse poder. Mesmo porque vamos pensar assim, de um modo um pouco mais assim, ah, não tão bonito, não tão fantasioso, né? A indústria farmacêutica rende milhões, né? Bilhões de dólares ao ano. Então vamos pensar assim, é uma busca incessante pela cura, né? Sabemos que temos aí inúmeras doenças que afetam a nossa sociedade que ainda não tem cura, e as plantas podem nos trazer muitas respostas. Então eu acho que eu iria atrás de todas as plantas que têm poder de cura. Sim, com certeza, né? Não vou nem julgar, até porque quem não faria isso, né? Quem não pensaria dessa forma também, se tivesse essa oportunidade. E só para finalizar, professor, se você fosse professor de herbologia em Hogwarts, que planta mágica você colocaria como tema da sua aula inaugural para chamar a atenção assim? Eu acho que eu começaria com elas. Eu começaria com as plantas de cura. Porque vamos pensar assim: se você está numa escola de magia, e em algum momento você vai combater um ser maligno extremamente poderoso, né? Eu pensaria primeiro o seguinte: leva os frasquinhos com cura, porque se você se ferrar, você vai conseguir se curar, né? Porque todo filme acaba, toda a história acaba assim, né? O livro acaba assim: olha, sempre tem um ser maligno para ser enfrentado, sempre tem um monstro, e a primeira coisa é o quê?
é a deterioração física, é você ter algum tipo de lesão corporal, então eu acho que isso seria importante, né? Você começar por aí. Depois você ensina outras coisas, depois você leva, mas primeiro você leva a salvaguarda ali, o bônus extra, a vida extra para a batalha daí. É, e acaba ainda usando muito do trabalho dos outros, né? Imagino como deve ser complicado ser enfermeira de Hogwarts. Todo ano ela deve estar lá recebendo as mesmas pessoas e pensando, nossa, mas todo ano isso. É, tem aquela coisa assim, tipo assim, você não aprende na primeira vez, né? Você sempre vai lá e vai de novo atrás da encrenca, né? Você não aprende na primeira vez, né? E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, né? Sim, pois é, né? Mas, professor, o episódio de hoje, Mandrágoras e Micro-Organismos, vai ficando por aqui, tá? Mas muito obrigada por ter vindo, por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui participando do nosso podcast, tá? Espero que você tenha se sentido muito bem-vindo aqui. E eu espero que todo mundo que tenha ouvido tenha gostado tanto de ouvir esse podcast quanto eu gostei de participar dele. Muito obrigada, professor. E obrigada também a você que está ouvindo o nosso podcast, que pode se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também acompanhar as postagens nas outras redes sociais do GED que vão estar aí no final do vídeo e na descrição para acompanhar também o lançamento dos próximos episódios. Muito obrigada!